E Vini, no começo desse Morning aqui, já de cara, que vou pedir a tua ajuda pra gente entender melhor. Quero que você relate pra gente os mais recentes acontecimentos acerca do movimento de pressão de policiais pelo aumento salarial. Nesse mês foram promovidos atos e protestos em 5 estados brasileiros, sendo que o episódio mais grave se deu em Sobral, como mostramos aqui no Morning Show ontem, lá no Ceará, onde o senador Cid Gomes foi baleado ao avançar com uma retroescavadeira. Para você que chegou de Marte e ainda não sabe, é isso. Ele foi avançar com uma retroescavadeira sobre um grupo de grevistas aquartelados lá em Sobral. Vai lá, Vini. Pois é, Edgar, a gente mostrou todas as cenas aqui ontem, até vou pedir para o Bruno repetir aqui na nossa tela, pode ir mostrando algumas dessas cenas que aconteceram em Sobral, desse motim dos policiais. Então, o que acontece? Eles reivindicam este aumento salarial, tem feito essas paralisações, mas também tem causado crimes, né? Tem andado encapuzados, forçando os lojistas, os comerciantes a fecharem aí os seus estabelecimentos, e isso fez com que o senador Cid Gomes, senador licenciado, que já foi prefeito de Sobral, já foi governador do Ceará, fosse ali até a região tentar fazer essa negociação, tentar fazer este convencimento aí dos policiais que estavam ali aquartelados, né, em frente ao batalhão da PM, para que eles parassem essa greve. Como não conseguiu fazer essa negociação, ele decidiu passar aí com uma retroescavadeira e acabou sendo atingido por 2 tiros. Mas todo esse cenário, Edgar, toda essa situação, ela só elevou a atenção de um problema que já vem acontecendo há alguns dias, algumas semanas, que é deste levante de policiais por alguns estados do país reivindicando um aumento salarial. A gente já falou aqui ontem, vamos repetir, a greve de policiais militares, assim como de policiais civis, policiais federais, assim como das Forças Armadas, é inconstitucional. Era inconstitucional já pela Constituição de 88 para Forças Armadas e também para policiais militares, e o STF estendeu essa inconstituição também para policiais civis e federais, porque são trabalhos ali essenciais, né, que se forem parados prejudicam a população, e tem o agravante também deles serem parte do Estado e também trabalharem armados, né? Então isso pode pôr em risco aí também a população. Então, como você falou, Edgar, são 5 estados que já há esses movimentos aí de paralisação, mas tem outros também em que a discussão já está sendo feita. Portanto, tanto o Congresso como o STF avaliam já com muita preocupação isso que tem ocorrido, avaliam como uma escalada autoritária, e também avaliam que os governadores podem perder aí o controle dessas polícias. Por quê? Porque os estados estão quebrados, então não tem como atender essa reivindicação de um salário maior. Veja, por exemplo, o que aconteceu agora, Edgar, para piorar toda a situação em Minas Gerais. O governador Romeu Zema, apesar da dificuldade financeira do estado, promoveu um aumento de 41%. Isso é porque ele é liberal. Para a classe policial, ou seja, jogou uma pressão ainda maior em todos os governadores. Inclusive, depois deste ato que aconteceu em Sobral, várias entidades policiais se reuniram, estão usando Minas Gerais exatamente como exemplo, dizendo o seguinte: se Minas Gerais está quebrado, se Minas Gerais está com uma dificuldade financeira e conseguiu dar esse aumento para os policiais, por que os outros estados não podem dar? Então fica aí toda essa discussão e essa preocupação de que isso não se espalhe ainda mais pelo país. Falado, Vini, eu já vou passar a bola para o Sakamoto, para o comentário depois do Adrilles, acerca dessa questão que o Vini traz para a gente, desse assunto que toma conta, aliás, do noticiário. Oi, deixa eu só complementar também, porque o Ciro Gomes, irmão do Cid, tem atualizado um pouco aí o quadro de saúde do irmão, diz que foi, né, um grande susto, mas que ele passa bem, e tem responsabilizado também o presidente Jair Bolsonaro pelo que aconteceu, né? Porque ele diz que o discurso inflamado do Bolsonaro às vezes dá guarida para que esses policiais ajam desta maneira, né? Então ele fala assim: olha, o cara lá que deu o tiro no meu irmão, ele falou até que tem 20 e poucos anos, agiu a mando do presidente, agiu a mando daquele que está hoje ocupando a maior força da República no país. E ele acha também
que ele falou também que o vereador que estava à frente, ali estava na linha de frente, estava comandando o motim, era um vereador também apoiador do Bolsonaro, e ele fez até, Edgar, um paralelo com a história da jornalista Patrícia Campos Melo, dizendo o seguinte, que quando um canalha faz o que faz com a jornalista, a indignação fica ainda mais aflorada. Vamos deixar, pelo menos por enquanto, essa parte da jornalista. Eu quero passar exatamente em cima desse teu complemento, Vini, a matéria que você trouxe pra gente, pro Sakamoto, para perguntar para você, Sakamoto, se você acha que o discurso que o Bolsonaro tem, associado ao histórico dele de atuar sempre, né, no chamado baixo clero, em torno das políticas, ele é um cara classista, né, sempre procurou, através dos seus projetos ali, dos quais ele participava como coautor, melhorar as condições da sua categoria, os policiais, os militares, no caso aí da PM. Você acha que esse discurso dele e um pouco da trajetória que se mostrou do Bolsonaro como político acaba insuflando esse tipo de ação, de atitude dos policiais? Bem, bom dia a todo mundo de novo, né? Agradecer de estar aqui, batendo papo com todo mundo. Bem, é claro que o presidente da República, o principal mandatário do país, e ele, é claro, é referência para um monte de coisa. Inclusive, existe até um termo para isso, que é aquela coisa da síndrome do guardinha da esquina, que se o presidente faz uma coisa, é claro que isso vai reverberar e até o guardinha da esquina vai se sentir empoderado para repetir o comportamento do presidente. Agora, tem que analisar o caso. Há duas situações no que aconteceu lá em Sobral que acho que precisa ser analisado separadamente. Primeiro, é claro, fazer uma ponderação, né? O que o senador licenciado Cid Gomes, ele foi um absurdo também, ele pegar uma retroescavadeira e apontar para cima de um portão onde havia um monte de grevistas, poderia ter machucado alguém. Isso aí é uma coisa grave. Não se espera de um senador que se faça isso, se espera que faça diálogo, que faça pressão, que nem ele está fazendo ali na porta, né, que conclame, tudo mais, que ele passou por cima de limites nisso. Agora, Perdão, Sakamoto, só para complementar, o Ciro disse que o irmão não cometeu excessos e que não se combate fascismo com flores. O que acontece é o seguinte, não é uma questão... eu estou entendendo a frase do Ciro, inclusive, dentro de um contexto de disputa política maior, né, nacional, e o que é comum, né, nesse caso. Agora, o grande problema é que, ao meu ver, é claro que pegar uma retroescavadeira e jogar em cima de grevistas, isso não justifica nunca. Agora, dito isso, isso separa... Tem uma outra coisa. Agora, o que aconteceu também com relação ao Cid Gomes de grevistas atirarem para matar com .40 num senador da República é uma coisa que mostra falência de instituições. Você não pode, em nenhuma circunstância, né, atirar para matar, seja um esfaqueamento de Jair Bolsonaro, seja um atentado em cima de Cid Gomes. Da mesma forma que a pessoa que deplora um tem que deplorar o outro. Porque não é simplesmente... São pessoas que estão sofrendo ataque, são instituições que estão sofrendo ataque. E o que acontece é que isso sofre um ataque num processo em que Sobral, o estado do Ceará como um todo, está à mercê de milícias que, repito, não são a polícia como um todo, mas é um pequeno naco da polícia militar, da polícia do Ceará, que opera como milícias e acaba atacando a população, que acaba chantageando o governo do estado e levando a uma situação de crise. E o presidente, ele tem uma responsabilidade, porque quando ele inflama o discurso dele, quando ele traz à baila uma certa proteção exacerbada a uma categoria específica, que no caso são os militares, policiais militares, ele tem uma responsabilidade com isso. Não estou dizendo que é uma responsabilidade objetiva, mas ele precisa tomar cuidado. É uma decorrência. Ô Adriles, essa proximidade com a milícia publicamente já sabida de Bolsonaro, aí, bom, os últimos fatos políticos não me deixam mentir. Você acha que elas acabam de alguma maneira endossando esse tipo de levante que é proibido em lei? Não, isso é completamente absurdo. Primeiro que a aproximação dos Bolsonaro, e particularmente do Bolsonaro com a milícia, tem que ser relativizado exatamente porque as homenagens que o Flávio teria prestado ao miliciano, hoje morto Adriano, foram feitas década atrás, quando as milícias não eram configuradas como tal. Nos últimos 10 anos não há nenhuma palavra dos Bolsonaro em favor, objetivamente, das milícias. Eu acho o seguinte, o policial hoje, para usar uma linguagem marxista, seria considerado o verdadeiro proletariado, né? A classe oprimida, realmente. Ele é atacado não só por criminosos, como por uma elite intelectual e por boa parte dos cidadãos de alta elite. Eles ganham pouco, eles têm condições precárias de trabalho, são
mal preparados, são, na maioria das vezes, grandes heróis, o que não justifica, ainda que tenham legítimas reivindicações, não justifica o método e a ação de alguns milicianos que não representam todos os policiais, mas que de alguma forma dominam a classe policial, se travestirem de terroristas e imprimirem terror à população com capuzes, ameaçando comerciantes. Eventualmente, o direito à greve aos policiais, ele pode até ser de alguma forma relativizado. Eu acho que pode ter algum tipo de possibilidade de reivindicação. Mas assim como médicos, serviços de transportes, de alimentos, eles não podem, por razões óbvias, abdicarem de suas funções. Porque, eventualmente, eles, de maneira clara, deixam a população à mercê do caos, ou de assassinatos, ou de mortes, ou de roubos, ou de tudo mais. O que ocorre no Ceará é uma clara situação onde um braço do Estado, que é legitimado para garantir a segurança das pessoas, se transformou em um braço do terror. Isso promove a velha discussão da população armada contra a possibilidade de um terror do próprio Estado, como faria, se eu não me engano, a 5ª ou 1ª emenda dos Estados Unidos, lá no século XVIII, quando o povo poderia ser armado contra o próprio Estado, quando ele se rebelasse contra o próprio povo. Daí a Ciro fazer algum tipo de ilação em relação a algum tipo de cultura bolsonarista, quando o Bolsonaro simplesmente fala exatamente para proteger-se contra bandidos, a ter uma ação mais truculenta contra bandidos, é uma ilação absurda de uma família que é oriunda de um tipo de coronelato que sempre dominou Sobral, e a força bruta sempre dominou seus inimigos de alguma forma. E quando um homem que é senador da República lança uma retroescavadeira em cima de uma população, ainda que seja equivocada, ele faz com que as pessoas corram risco não só de se machucarem, mas faz com que as pessoas corram risco de morte. E quando alguém se sente acuado e tem uma arma na mão, realmente ele pode, não imbuído de um tipo de cultura bolsonarista, isso é absurdo, mas um instinto de proteção. Alguém está tentando te assassinar, se você está armado, você se defende em legítima defesa, ainda que a sua causa seja injusta, como é o caso. O caso do Ciro é patológico. Ele é um homem que age e fala como se fosse um coronel truculento, acusa o governo de um fascismo imaginário, que não tem nenhum tipo de ação fascista nesse sentido, para justificar a sua ação e a ação de seu irmão, de um coronelismo absurdo que tenta imprimir terror na população. A única atitude sensata de toda essa história, para além dos terroristas policiais e da ação terrorista do próprio Cid Gomes, é a ação do governo em mandar tropas militares para salvaguardar a segurança da população, quebrando esse tipo de narrativa de que os Bolsonaro estariam endossando a ação pérfida dos policiais no Ceará. Fascismo, ele inspira as entrelinhas, Sakamoto? Só para usar, né, a palavra do Adrilles aí. É que eu acho que fascismo é usado de uma forma muito genérica, tipo, por todos os lados, assim, né? Só que eu acho que o que acontece é que, de uma maneira geral, o presidente da República, ele tem se equivocado ao achar que os seus comportamentos não reverberam no restante da população. A questão, por exemplo, do próprio que está acontecendo com o Adriano da Nóbrega, né? O presidente e a família presidencial, os filhos, eles estão saindo em defesa do Adriano da Nóbrega, que havia fortes evidências de que ele chefiava o escritório do crime, que é um grupo de matadores de aluguel, né? E não cabe a um presidente da República que está num país com altos índices de desemprego, o emprego formal derrapando para ser criado, reformas que precisam tramitar no Congresso Nacional, temos uma reforma administrativa, temos uma reforma tributária, e aí o presidente acaba gastando tempo passando pano em cima de milicianos. Quer falar, Vini? Mas ele não faz um elogio direto à milícia, Sakamoto. Mas ele defende o Adriano, sendo que não é função do presidente da República neste momento. Em que medida ele defende o Adriano? Em que parte do discurso conversa dele? Dizer que o Adriano não era miliciano. Sabe, o que acontece é que não cabe... A questão é o seguinte... Não, ele não era miliciano à época em que seu filho prestou essa homenagem. Não havia nem o conceito. Era um criminoso do arcabouço do Adriles, criminoso. então, era um criminoso havia, apenas. Era um criminoso, ele matou um flanelinha. Elogiou ele preso. Não, peraí. Na cadeia. Um policial Condenado. pode matar Tava alguém, eventualmente pode ser injustamente condenado. Esse é o princípio de defesa do Bolsonaro. Você acha que ele mas foi em injustamente nenhum condenado? momento ele faz uma defesa explícita à política miliciana Adriles, mas a dentro do pergunta que eu estado te do Rio faço é de o seguinte, Janeiro. você acha que, tipo, você como liberal, você não acha
que o presidente da República deveria estar se dedicando agora às reformas que podem melhorar a qualidade do povo brasileiro. Sem nenhuma ao invés dúvida. Ao invés de gastar tempo brigando com o governo da Bahia, brigando com outros governadores, brigando com não Sem sei o que lá, nenhuma dúvida. Eu criando acho que ele toda uma gasta energia discussão. de maneira equivocada. Não, e sobre um miliciano morto. Deixa eu Não, mas ver, deixa eu ver ele o Vini responde aqui. a acusações Fala, que fazem Vini. a ele. Você Sobre isso, essa intromissão também do Bolsonaro nos estados que tem causado esse desconforto todo com governadores. Tem aquela história do ICMS, que ele acabou jogando a culpa também para os estados. Agora a história do Adriano Magalhães, o que provocou aquela carta, né, de vários governadores contra o Bolsonaro. Então tudo isso está no Mas meio o que também que desse jogo isso tem político. a ver com a ação de uma polícia terrorista? Pelo amor de Deus. Não tem nenhum tipo de relação estrutural entre o Bolsonaro, ainda que gaste energia com pautas equivocadas, para dizer que ele está estimulando um policial a atingir a bala um senador que tentou matá-los também de Não, alguma é que forma. tá, você tem razão que não Isso há é uma absurdo, relação. essa relação. Não, mas você tem relação você tem razão direta. do que não há uma relação direta. Agora, há uma relação, porque o que está acontecendo, como você mesmo falou, desse terror em Fortaleza... Rapidamente, por favor, é um Sakamoto. terror miliciano. Sim.